Olá, tudo bem? Então vamos hoje para a palavra. Em Salmos 90, 12 nos diz bem assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E mais lá no texto de Salmos 37, 18 e 19 diz assim: o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Hoje nós vamos falar de uma palavra ao qual o Senhor ensina a contar os nossos dias. E vamos começar falando de duas genealogias para você já começar a entender aonde eu quero chegar, aonde eu quero levar você nesta palavra. Então, desde o começo, eu já quero agradecer pela vida de todos que estão vendo aí a nossa live e agradecer a Deus por ter nos permitido estar aqui. Amém? Em Gênesis capítulo 4 e 5, há duas genealogias. O capítulo 4 trata da genealogia de Caim e o capítulo 5 da genealogia de Sete. Nós sabemos que Adão ele teve 3 filhos bem conhecidos, que eram eles Caim, Abel e Sete. E gerou outros além desses. Abel, você conhece a história, morreu ainda jovem, por isso ele não tem genealogia. Os outros 2 têm a sua genealogia registrada na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. E nos capítulos 4 e 5 nós podemos observar 2 linhas de pessoas e suas gerações, uma após a outra. Uma linha procede de Caim, contendo Lameque, Tubal-Caim, entre outros. E a outra começa em Sete, que inclui Abraão, Moisés e Cristo. Fique bem esperto, fique atento aí, para você não perder nada, para você ver tudo aquilo que Deus tem para falar hoje, a qual o Senhor vai nos ensinar a contar os nossos dias. E nós podemos aqui observar no capítulo 4 e 5 que a genealogia dessas 2 famílias, elas são registradas sempre de maneira bem semelhante. Alguém gerou alguém que gerou outra pessoa. No entanto, há algo bem diferente nos 2 registros. Como assim, Breno? Há algo bem diferente nos 2 registros. Enquanto o capítulo 4 somente diz, se você observar aí na sua Bíblia, Caim gerou Enoque e Enoque nasceu-lhe Irade. Sem relatar quantos anos Caim viveu ou quantos anos foram os seus dias. Se você puder observar na sua Bíblia, está bem assim. E no capítulo 5, entretanto, registra não só quem gerou quem, mas como também com que idade morreu, ou com qual idade teve tais feitas. O capítulo 4 não registrou a idade das pessoas mencionadas. Não por esquecimento do autor, mas o capítulo 5 o fez claramente. Quem gerou quem, com que idade, quantos anos viveu depois disso. E ainda a Bíblia ainda colocou lá o total dos anos que viveu na terra. Olha para você ver que mistério que tem aqui. Que mistério que nós vamos chegar na palavra do Senhor, uma palavra viva. E Adão também foi colocado no capítulo 5 como tendo vivido 930 anos. De Adão a Sete e desde até Noé. O registro foi feito dessa forma clara. Essa é a grande diferença dos 2 registros, no capítulo 4 e no capítulo 5. No capítulo 4, não é mencionado a idade, o tempo que eles viveram. E já no capítulo 5, Deus faz menção de tudo isso, os anos, os feitos, tudo, o tempo que foi levado. E uma grande pergunta que surge é: qual é a razão dessa diferença? É porque, aos olhos de Deus, Caim ele não tem anos a serem contabilizados. Como assim?
Talvez ele tenha se casado aos 50 anos, gerado filho aos 60 e falecido com 600 anos. Talvez foi isso. Porém, Deus não os considerou, simplesmente o ignorou. Mas por que, Breno? Aos olhos de Deus, este homem, ele nunca viveu, mesmo enquanto vivia. Olha isso. Ele estava morto. Por isso, somente seu nascimento foi registrado, que equivale à morte, e não sua morte. Já que para Deus ele não viveu, então ele não tem números para serem contabilizados. Olha para você ver. E também não morreu. Olha que mistério essa palavra. Deus ele não contou os dias dele. Deus ele não faz menção dos dias dele. Que tipo de pessoa são essas do capítulo 4? Que tipo de pessoas essas do capítulo 4 representam? É uma pergunta agora que surgiu. Elas representam todos os que não nasceram de novo. Os que estão mortos em Adão. Os que não têm vida eterna. Portanto, não tem contagem de anos. As do capítulo 5, por sua vez, representam os que estão em Cristo. O significado do nome Sete, para você entender, o significado do nome Sete significa substituto, porque Abel morrerá e Sete veio para substituí-lo. Por esta razão, representa os que nasceram de novo, os que têm anos a serem contabilizáveis por Deus. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo? Se estiver entendendo, comenta aí embaixo aí. Se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer hoje. Nem todos os dias. Nós começamos a entender agora que com essa mensagem, com esse texto do capítulo 4 e do 5, nós começamos a entender que nem todos os dias são contados. Nem todos os dias deu conta, irmão. Deus não conta todos os dias. Quero falar algo aos que já creram no Senhor agora. Não somente os anos antes de você crer no Senhor não são contabilizados, como também nem todos os seus dias depois de ter crido no Senhor são contados. Talvez você tenha crido no Senhor há 5 anos, há 10, há 20, mas certamente não terá 5 anos com Deus. Lembre-se agora de alguma coisa, ano cronológico e outra idade espiritual. Meu amado, isso pode não ser compreensível para o mundo, mas é um fato espiritual. É um fato espiritual, meu amado. Você pode ter vivido 50 anos e ainda assim não ter 50 anos de idade espiritual. Você pode ter vivido 50 anos com Deus, mas não pode ter 50 anos ainda de idade espiritual. Meu amado, eu quero entrar num tema aqui, num assunto, com o seguinte tema: 93 anos. E você vai entender por que 93 anos. A palavra do Senhor tem alguns versículos aí que nós vamos ler com muita atenção, e eu vou colocar ele aí, a fim de entender como Deus conta os dias. Primeiramente, lá em Atos, capítulo 13, versículo 18 e 22, verificamos quantos anos há entre Êxodo do povo de Israel e a construção do santuário de Salomão. E Deus suportou os seus costumes no deserto por um espaço de quase 40 anos. E depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes. E deu-lhes. Deus, por 40 anos, meu amado. Deus, ele por 40 anos deu a Saul. Quando esse foi retirado, ele levantou como rei Davi por 40 anos.
Para você entender, meu amado. E agora eu te pergunto aí, quantos anos somos? 40 anos mais 450. Somam 490 anos. Mais duas vezes 40 anos resultam em 570 anos. Somando-se mais 3 anos do reinado de Salomão até a construção do santuário, totalizam agora 573 anos. Portanto, desde o Êxodo até o início do 4º ano do reinado de Salomão, somam-se 573 anos. Tá entendendo aí, meu amado? Nós vamos ler o texto com bastante atenção aí juntos aí. Eu vou deixar o texto na tela também para você ver os textos a qual nós lemos aí. Então fique ligado nessa palavra, tá? Agora, se nós formos ler lá em 1 Reis 6:1, diz bem assim: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º de seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Aqui são mencionados, quantos, meu amado? Aqui são mencionados 480 anos e não 573 anos. Estão faltando aí muitos anos. A diferença é o que eu falei lá no começo, que nós vamos entender. A diferença é de 93 anos. Se o registro de Atos estiver correto, então o de 1 Reis deve estar errado? Como pode haver diferença tão grande? Ambos os textos começam a contagem no Êxodo e terminam na construção do santuário. Portanto, deve haver erro em um dos registros, ou em ambos. Como que pode isso? Sendo que são o mesmo tempo. Os dois textos falam do mesmo tempo. Mas na verdade, querida, nenhum deles está errado. Ocorre que em um dos registros há uma aplicação do princípio espiritual de que nós falamos, no capítulo 4 e 5 de Gênesis. Mas vamos ver em Atos agora. Os 40 anos no deserto, após o Êxodo, estão os corretos. Os 40 anos de Saul, também os 40 anos de Davi, também estão corretos, também estão certos. Começou-se a construção do templo no início do 4º ano do reinado de Salomão. Portanto, temos mais 3 anos. Todos esses anos estão corretos, pois foram anos em que os judeus dominavam. Entretanto, meu amado, preste bastante atenção. Entretanto, na época dos juízes, o povo de Israel foi levado cativo várias vezes. Vamos ver agora, então, por quantos anos eles perderam o domínio da nação. Vamos acompanhar lá nos textos, lá depois você pode anotar aí para você ler. Em Juízes 3:8, registra: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos Cursã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cursã-Risataim 8 anos. Essa foi a primeira vez que perderam a nação. E durou 8 anos. Vai entendendo aí, meu amado? Vai anotando aí. Depois eu vou colocar tudo na tela para você poder entender certinho essa palavra. Para você entender certinho esse mistério da palavra do Senhor.
A segunda vez está registrada no versículo 14, do mesmo capítulo que nós lemos. Os filhos de Israel serviram a Egrom, rei dos Moabitas, 18 anos. E no capítulo 4, versículo 2 e 3, nós lemos que entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sisera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Erosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos, meu amado, oprimia duramente os filhos de Israel. Esta pode ser considerada a terceira vez, pois no meio do povo de Israel não havia juízes. Eles estavam totalmente sobre as mãos dos gentios. E ainda no mesmo livro, lá no capítulo 6, versículo 1, há outro registro. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Essa foi a quarta vez e durou quantos? 7 anos. Ainda o registro do último cativeiro, lá no mesmo livro, lá no capítulo 13, versículo 1, que diz bem assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante ao Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Por 40 anos, meu amado. Portanto, os filhos de Israel perderam a liberdade e a nação, e serviram as nações gentias por 5 vezes. Quantos anos isso durou, meu amado? Quantos anos durou o tempo que eles estavam cativos longe do Senhor? Se nós formos somar aí 8 anos, mais 18 anos, mais 20, mais 7 e mais 40, temos exatamente 93 anos. Nós vemos agora, a partir desse fato, que Paulo incluiu esses 93 anos, mas o registro de 1 Reis não contou esses anos. Em 1 Reis há apenas 480 anos, que na verdade prefazem 573 anos. Mas agora, por que 93 anos não foram contabilizados? Por que não foram contados esses 93 anos? Há um motivo. Há um motivo aí, meu amado. Foram anos perdidos. 93 anos foram anos perdidos perante Deus. Você está entendendo aí? Nós vamos entrar nesse assunto agora, tempo perdido, para você entender. Nós vamos entrar nesse assunto agora. Quando nós estamos em cativeiro, quando estamos sujeitos aos gentios e não temos juiz, nesse período não há anos a serem contabilizáveis perante Deus. O que estamos vendo agora é um passo a mais em relação ao que vimos anteriormente desde o começo. Não somente de nós nascermos de novo, estávamos mortos, sem dias contados diante de Deus. Meu amado, como também, após recebermos a vida eterna, muitos dias e anos são mortos diante de Deus. Você está entendendo? Deus, ele não conta os dias que nós estamos longe dele. Deus não conta os dias que nós estamos afastados da presença dele. Mesmo que você já pertença a Deus,
seja alguém salvo. Mas se for levado cativo e herendado pelo mundo, você ser tomado pelo mundo, ser levado pelo mundo. Se for levado até Moabe para ali viver como escravo, não tendo liberdade para servir a Deus. Este tempo em que você não pode ser chamado de filho de Deus, não é contado por Ele. Você está entendendo? O quão é sério essa mensagem que eu estou trazendo para você hoje? Toda vez que você estiver obedecendo ao homem, servindo ao homem no lugar de Deus, este tempo será perdido. Devemos contar quantos são os dias após sermos salvos. Quantos são os dias após sermos salvos que pertencem a nós mesmos? Em que vivemos em liberdade sem sermos escravizados pelos homens. Esses são, meu amado. Esses são verdadeiramente válidos perante Deus. Em outras palavras, para ficar bem claro para você, talvez você já tenha crido no Senhor há 5, há 8, há 10 anos. Mas nestes anos todos, quanto tempo realmente você viveu intensamente por Ele? Quanto tempo? Quantos desses anos devem ser descontados? Pensa aí agora na sua casa. Raciocina aí. Nós perdemos tempo demais, meu amado. Tempo demais servindo a homens. Tempo demais fazendo as nossas vontades. Nós perdemos muito tempo perante Deus. Não sabemos se dentre tantos anos, o tempo contado diante de Deus chega a 1 ano. Todos os anos que vivemos segundo nossa própria vontade, segundo a vontade do homem, são anos esquecidos. Vamos perguntar a nós mesmos agora, vamos perguntar a nós. Será que tenho dias perante Deus? Será que comecei a viver o primeiro mês perante Deus? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta que devemos fazer agora é: eu nasci de novo? Eu nasci de novo. No entanto, temo que nesses anos tenha deixado passar muito tempo em branco. Quantos os dias foram contabilizados por Deus? Ei, meu amado, todo o tempo que vivemos em servidão e sem comunhão com Deus são dias perdidos. São dias perdidos, meu amado. Talvez tenhamos crido no Senhor, que nem eu disse, há 8, há 10 anos. Mas ainda somos iguais ao tempo em que nascemos. Não houve qualquer progresso. Não houve nenhum progresso. Afinal, quantos dias realmente temos diante de Deus? Essa é uma questão extremamente importante. Quantos dias realmente temos diante de Deus? Quantos dias, meu amado? Pensa aí, raciocina aí agora. Começa a lembrar aí algo que marcou a sua vida, o seu batismo, quando você nasceu de novo. Lembre-se do que Paulo disse aos Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esta afirmação de Paulo
significa que eles perdem muitos dias, que eles perderam muitos dias. Eram como uma criança velha, velhos na idade, mas ainda crianças. Tá entendendo? Velhos em idade, mas ainda crianças. Deveriam ter crescido e não cresceram. Perderam muitos anos, pois deveriam ser como um varão forte, trilhando, empavidos o caminho, alimentando-se de alimento sólido. Entretanto, meu amado, viveram todos, viveram tantos anos em vão como carnais. No tocante a andar no caminho da obediência ao Senhor, a confiar em Deus, já deveriam ser experimentados ao ponto, meu amado, de ensinar a outros. Porém, até então eles mesmos não tinham conhecimento. Por isso o apóstolo Paulo disse que, mesmo depois de nascermos de novo, muitos dos nossos anos podem, meu amado, não ser contados. Muitos dos nossos anos podem não ser contados. E continuarmos sendo crianças. Você está entendendo aí? Você está entendendo o grau de profundidade daquilo que Deus ele tem falado para nós? Eu quero entrar num assunto agora com o seguinte tema, o segundo tópico: desocupados. Vamos aqui nos recordar da parábola dos trabalhadores na vinha. O Senhor saiu várias vezes para procurar trabalhadores. E saindo pela terceira hora, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes então: ide vós também para a vinha. Ocioso é estar parado, sem fazer nada. O Senhor quer que você trabalhe. Tá entendendo? Quando ele saiu a hora 1/10, ou seja, entre 4 e 5 da tarde, ele viu que havia mais pessoas paradas e disse-lhes: por que estivestes aqui ociosos o dia todo? Por que estão parados aí o dia todo, sem fazer nada? Jesus estava dizendo: por que está parado aí? O que significa essa passagem, Breno? O que você está querendo dizer? Nós sabemos que é uma parábola, dizendo-nos que Deus tem uma esfera, um limite determinado de trabalho. A vinha. Todos os que estão do lado de fora são ociosos. Tá entendendo? Não importa o que você esteja fazendo lá. O simples fato de estar do lado de fora significa que você está ocioso, que você está parado, que você não faz nada. Tá entendendo? Você pode ter sido presidente da República por muitos anos. Ou pode ter sido um professor durante anos. Ou tem sido bom pai de família por algumas dezenas de anos. Ou uma mãe, ou uma boa mãe por anos. Você pode ter sido um bom pastor, mestre, missionário por toda a vida. Ou tenha dedicado sua vida a trabalhar afanosamente pela igreja, pelo evangelho, pela expansão do reino. Ou fez muitas coisas na sociedade. Mas aos olhos de Deus, você é um ocioso, uma ociosa. Será que uma pessoa assim está realmente ociosa? Sempre fazer coisa alguma. Sem fazer coisa alguma. Não, meu amado, não.
De modo geral, as pessoas no mundo estão trabalhando. Todos estão trabalhando. Alguns trabalham pelo pão, pelas vestes e demais necessidades. Outras, por serem ricas, talvez não precisem trabalhar. Talvez não precisam trabalhar por suas necessidades, tá entendendo? Mas mesmo assim estão ocupadas, divertindo-se. Por isso, alguns pelo prazer da comida, outros pelos divertimentos, todos estão ocupados. Mesmo entre os que creram no Senhor. Muitos são fervorosos em trabalhar para Ele. A quem então Deus se referiu como ociosos. A quem, meu amado, Deus se referiu a ociosos, então? Para Ele, todos os que trabalham fora da vinha são desocupados. Toda obra, atividade lá fora da vontade de Deus são vãos. São em vão. Tudo que faz fora da vinha é em vão para Deus. Provavelmente você esteja extremamente ocupado com uma obra espiritual. Mas Deus irá dizer-lhe com toda a calma: por que você está tão ocioso? A obra fora da vinha não são minhas. Por esse motivo, aos olhos de Deus, você está muito desocupado. Pois, meu amado, somente aquilo que está dentro da vinha é de Deus. Tá entendendo? O problema todo é se a obra veio realmente de Deus e se vai para Ele. Tá entendendo? Se for fora da vontade de Deus, meu amado, todos os anos gastos não são contabilizados por Ele. Foi isso que o Senhor disse aos da 10ª hora. Foi o que o Senhor disse para eles. Porque estivestes aqui ociosos o dia todo. Provavelmente a quem tem vivido toda a vida, dezenas de anos que não foram contados. Pois o dia todo refere-se à vida toda. Portanto, leitor, e você? Hein? E você que está aí nos vendo? Você está ocioso? Você está fora? Você está fora da videira? Fora da vinha? Isso não quer dizer, meu amado, isso não quer dizer que todos devem demitir do seu emprego. Fique bem claro. Para pregar a palavra do Senhor. Não. Pois Deus não ordenou que fizéssemos isso. O mais importante é que cada um de nós, não importa o que façamos, saiba que a posição em que está é realmente de acordo com o propósito de Deus. Tá entendendo? Não da vontade do homem, meu amado, mas de acordo com o propósito de Deus. Tudo fazemos visando ao propósito de Deus. Em tudo, seja a vinha nosso centro. Na vinha há trabalho de todas as formas. Não são todos iguais. Provavelmente alguns cavam a terra, outros semeiam e outros cortem. Tá entendendo? Não importa o que se faça, não importa o que você está fazendo, desde que seja para a vinha. Certo trabalho pode ser sujo, como manusear adubo. Outro é mais limpo, como colher uvas. Por isso não pense, se eu fosse igual àquela pessoa aí, sim, eu estaria fazendo a obra de Deus. Ou, meu amado,
Preciso fazer aquele tipo de trabalho. Aquele sim é válido. Aquele trabalho sim é válido. Não é assim. Tudo, entenda. Tudo o que você fizer na vinha será válido. Será válido, meu amado. Chegou uma ligação aí, eu tô gravando pelo celular, já cortamos aí. Vamos voltar. Amém? Permita-me agora perguntar para você. Talvez você tenha sido salvo há 3, 5, 50 ou 60 anos. Mas afinal, quantos desses você gastou para Deus? Quanto esforço e dinheiro você dedicou a Deus? É certo que deve trabalhar, mas para quem temos trabalhado? Podemos ter atividades seculares, desde que saibamos que elas estão realmente no propósito de Deus. Lembre-se de que Deus ele nunca disse como trabalhar na vinha. Ele nunca disse como trabalhar na vinha. Talvez haja quem trabalhe integralmente na obra de Deus. E, no entanto, essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus, que pelo contrário, quer que essa pessoa tenha um trabalho secular, tá entendendo? Talvez Deus quer que ela tenha um trabalho secular, não ficar ali direto. Não ficar somente ali, entendeu? Portanto, a questão toda está em seu coração. Está aqui, meu irmão. Está em seu coração e na vontade de Deus. Está ali, no seu coração e na vontade do Senhor. Desse modo a consagração é, como eu posso dizer, desse modo a consagração é imprescindível. Se você foi salvo pelo Senhor e não se consagrou a Ele, ao final da vida, não será considerado como quem trabalhou para Ele. Se do dia de sua salvação até hoje, no tocante a conduzir pessoas para Deus, você não moveu um dedo, então é um ocioso, um desocupado. Essa é a maneira certa de contar o tempo, pois todos os dias que vivemos para mesmos, os dias em cativeiros e pecados, Deus não contabiliza. Deus não contabiliza os dias que vivemos em cativeiro. Ei, deixa eu falar para você. Há quantos anos vivemos na Terra? 70? Ou 80? Temo que mesmo esses sejam poucos os dias. Você conhece cristãos aí de 100 anos? Nesse tempo já tão curto, subtraindo ainda os anos antes da salvação. Quantos ainda restam? Quantos ainda restam? Ei, meu amigo, você que está vendo esse vídeo aí, você sabe por quantos anos ainda irá viver? Naquele dia, talvez já com mais de 60 anos, Deus ele provavelmente lhe dirá: você viveu diante de mim menos de 10 anos. Você viveu apenas alguns dias. Todos os outros foram esquecidos. Vamos contar nossos próprios dias corretamente. Vamos usar bem o tempo. Vamos usar bem o tempo que nos resta. Deus ele sempre nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Deus ele sempre nos dá uma nova chance. Eu quero dizer para você, meu amado, talvez você tenha vivido cativo.
Talvez vocês tenham estado lá na Babilônia, cativo, preso. Mas hoje é o dia de mudar. É a hora de transformação. É a hora do milagre na sua vida. Ei, mas talvez você fale assim, Breno, mas é tão difícil, eu estou tão preso no mundo. Eu estou tão preso, não tem jeito, mas deixa eu falar para você, Deus é especialista em coisas impossíveis. Não importa onde você esteja, não importa o que você está passando, Deus, Ele pode, Deus, Ele faz, Deus já está fazendo. Então não importa os dias perdidos, vamos começar a contar os dias hoje na presença dEle. Deus tem o melhor para fazer na sua vida. Deus tem um milagre para você, para sua família. Mas para isso acontecer, você precisa estar na presença dEle. Você precisa estar na vinha. Então, guarde essa palavra com você. Que Deus abençoe sua vida.